Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe a todos e nos envolva sob a sua paz. Eu gostaria de saída, ou de chegada, depende do ponto de vista, fazer referência à obra em que nós vamos basear a nossa reflexão. Nesse livro, Diálogos sobre Ciência e Espiritualidade, lançado pela editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é a casa máter do Espiritismo no nosso estado. Essa é uma obra que nós apresentamos com muita alegria, porque ela é resultado de um trabalho coletivo, impessoal, pois que ela é fruto do esforço de vários autores do nosso movimento espírita. O artigo ao qual eu vou me referir na reflexão, naturalmente é um artigo que eu escrevi sobre educação para o mundo de regeneração. Mas nós temos textos aqui, por exemplo, do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, do José Luiz do Vieto Terra de Passo Fundo, que é juiz de direito, nosso irmão Ney da Silva Pinheiro, que já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Sueli Schubert, Saulo César, companheiros que figuram no movimento espírita brasileiro, trazendo as suas reflexões sobre diferentes aspectos dessa obra, A Gênese, de Allan Kardec, que esse ano comemora 150 anos, como obra fundamental do Espiritismo, para nós entendermos as relações entre ciência e espiritualidade. E aí, nesse livro, nós procuramos homenagear o insigne codificador do Espiritismo. Ao final das nossas reflexões, tem um posto de livros ali, ao fim do salão. Essas obras são comercializadas, é bom que a gente diga, com a seguinte finalidade: os recursos oriundos da venda dessas obras atendem a duas instituições: a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é a sua editora, e a própria casa que está vinculando a obra. Os autores vinculados à Federação Espírita, como é o meu caso, nós cedemos os direitos autorais. Por isso que a gente fala assim com muita alegria, porque nós não ganhamos um centavo desses livros. É em prol da divulgação da doutrina espírita, doutrina que merece a nossa atenção pelo paradigma que ela nos descortina. Mas vamos refletir em torno de educação. Jean-Henri Pestalozzi, ou Johann Henri Pestalozzi, o Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, que foi professor de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. Pestalozzi, no século XVIII, estruturou na sua atuação como educador uma pedagogia pensada a partir da prática, de uma prática toda especial, porque ao longo da sua vida entregou-se a uma série de empreendimentos educacionais. Alguns deram certo, outros deram errado. Mas da sua trajetória há uma marca extraordinária. Ele é um homem que se propõe, ao mergulhar no trabalho da educação dos mais pobres, chegando a dizer oportunamente, que foi conviver com os que viviam na miséria para transformá-los em homens e mulheres. É alguém que, em uma época em que não havia preocupação com a educação das classes populares, é tomado de compaixão em um período de guerra em determinado cantão na Suíça e resolve debruçar-se sobre a possibilidade de estabelecer uma educação que humanizasse as criaturas e que pudessem colocá-las a serviço de uma sociedade civilizada, com um código de ética orientado por uma religiosidade saudável. Porque sim, Pestalozzi, como bom protestante, era religioso. Está no centro da sua pedagogia a presença de Deus e o amor como fundamento eterno da educação. Esse homem notável passou a vida desenvolvendo seus projetos educacionais e escrevendo sobre eles. Tornou-se um clássico da pedagogia moderna, até hoje muito reconhecido na Europa. Há um programa de formação de professores na Europa que leva o nome dele. Mas como as suas obras, de maneira geral, são em alemão, nós no Brasil
no campo da própria pedagogia, pouco sabemos de Pestalozzi. Normalmente tomamos conhecimento de sua obra a partir de alguns estudiosos, comentaristas. Se nós, por exemplo, nos dedicarmos a olharmos alguma obra de história da educação, vamos achar no máximo uma página a respeito desse homem extraordinário. Escreveu uma obra, Leonardo de Gertrudes, e em forma de novela pedagógica vai destacar em pleno século XVIII a importância da educação moral para a formação do cidadão e vai apresentar a importância do lar para que se estabeleça uma sociedade saudável no mais amanhã. Esse homem foi professor, portanto, no castelo de Yverdon, na Suíça, o empreendimento educacional dele que mais é conhecido, por ter mais tido êxito, de Rivail, o nosso Allan Kardec. Rivail era filho de uma família de magistrados, e como toda família que tinha aclarada o letramento, a formação, encaminhava seus filhos para o Instituto de Yverdon. Lá, o jovem Rivail aprendeu a pedagogia de Pestalozzi, tornando-se não somente um fiel discípulo daquela proposta pedagógica que se estruturava, como diz Pestalozzi em a obra O Canto de Cisne, ou O Canto do Cisne, em 3 aspectos fundamentais. Era preciso educar o homem na sua totalidade. Educar, portanto, a razão, educar a vida moral e educar do ponto de vista físico. Para ele, se nós estabelecêssemos uma proposta pedagógica que ignorasse uma dessas dimensões da criatura humana, formaríamos meio homens. Vejamos que, à época, nós não tínhamos os avanços das neurociências, e ele é o primeiro a psicologizar o processo da educação. Se olhava a criança, à época, como um mini adulto. Não se tratava a criança com as suas particularidades, as suas especificidades. Aliás, ele é o primeiro educador que vai corajosamente enfrentar algo que ainda nós vivemos sem percebermos o quanto é pernicioso a educação moral que dizermos querer para os nossos filhos. Ele era contrário aos castigos físicos. Naquela época era natural o educador espancar o filho. Há poucas décadas antes dele, ou alguns séculos antes dele, melhor dizendo, era natural o infanticídio. Uma criança passava a pesar na economia doméstica e a família se autorizava a assassiná-la. Vejamos como a criatura humana progrediu. Para nós causa horror pensar uma coisa dessas. Mas o historiador Philippe Arrier, quando vai dedicar-se a meditar em torno da história social da família e da infância, vai nos fazer lembrar que a Idade Média, a Idade de Trevas, que, embora tivesse tido os seus intelectuais educadores como Abelardo, também se manteve majoritariamente entregue às paixões inferiores, ao ponto de que a infância não tinha o seu estatuto próprio. É com Pestalozzi, esse educador tão simpático à Revolução Francesa, aos iluministas, que vai compor esse cenário da educação ilustrada do século XVIII, que vai falar da importância do amor na educação e de ponderarmos em torno da criança e as suas potencialidades, que a intervenção educativa precisava estar de acordo com o desenvolvimento harmônico das potencialidades humanas e que não se educava pela violência, que o máximo que se conseguia com castigos físicos era o medo, a raiva, retornar sobre os dias da infância que aguardava o amor como elemento fundamental da educação. Esse homem notável, que propunha, portanto, a necessidade de educarmos mente ou cérebro, coração e mãos, vai estruturar ao longo da sua trajetória projetos educativos que consideram a importância do trabalho,
que consideram a necessidade de uma educação moral inspirada por uma religiosidade reflexiva. E que vai lembrar que é necessário ampliar os horizontes da razão. Mente, coração e mãos. A criatura educada numa dimensão, como a escola prussiana, que pesa em nossos processos escolares até hoje, vem propondo, é uma criatura que é educada para a incompletude e não para a sua totalidade. Quando se fala na necessidade de educar o ser integral, com o contributo psicológico do Espiritismo, mais ainda percebemos a qualidade de órgão elite pestalose, o ser integral, o espírito imortal. Rivail vai colher daquela pedagogia as suas referências e torna-se educador. E em pleno século XIX, em Paris, a cidade-luz da França, nós vamos ver um jovem pedagogo que cria no seu lar um instituto educacional, torna-se mestre-escola e passa a publicar uma série de obras pedagógicas, ele que já era tradutor, que já figurava em uma série de sociedades científicas, vai dedicar-se agora a estimular a difusão da pedagogia pestalozziana. Rivail não é reconhecido nos livros de história da educação, provavelmente, porque a ciência vem tornando-se materialista, ignorando os homens e mulheres notáveis que tinham a sua vida vinculada aos temas da metafísica ou da espiritualidade. Mas que vai ficar no coração de todos nós, por apresentar-se em 18 de abril de 1857, no lançamento de um livro dos Espíritos, assinando a obra mais profunda de filosofia que a humanidade já teve conhecimento, o Livro dos Espíritos. Ele abre mão do seu nome, adotando algo muito comum à época, um pseudônimo. Mas não era um pseudônimo qualquer. Era um nome que ele havia tido em uma das suas reencarnações, segundo o Espírito Zéfiro, seu amigo, houver apresentado uma reunião mediúnica, quando o nobre codificador do Espiritismo houvera vivido entre os druidas e se chamara, portanto, Allan Kardec. Essa obra não é resultado das suas inquirições filosóficas. Pelo contrário, ele que já era um autor consagrado no campo da pedagogia, que já apresentaram inclusive um plano de proposta para a reforma do ensino francês. Aliás, um plano, permitam-me, profundamente revolucionário do ponto de vista da transformação das ideias e da prática. Porque nesse plano, ele defendia em pleno século XIX a educação como uma ciência. É curioso que nos dias de hoje, qualquer pessoa dê pitaco no termo educação. Não sei se já notaram, eu que sou professor sofro de raiva crônica quando isso acontece. Porque qualquer criatura dialoga em um programa de entrevistas e fala qualquer coisa sobre educação. Não vou nem falar do período eleitoral, que a gente se encala de ódio. Porque as pessoas falam sem pensar pelo tema, porque cola. Ah, mas a educação está em crise. Desde que estabeleçamos processos educativos que não deem conta do sujeito na sua totalidade, sempre os processos serão falhos. Eduque-se o seu filho somente do ponto de vista das aquisições intelectuais e espere o resultado. Nós teremos alguém PhDs numa área acadêmica, mas se nós não educarmos do ponto de vista moral, teremos um doutor, um pós-doutor, mas não teremos gente dentro de casa. Porque não se trata dos processos ou dos professores, é justamente porque a concepção que nós adotamos vem de uma base materialista, reducionista do ser humano, e que o ignora em sua totalidade. Vejamos só, com todos os avanços das ciências psicológicas, quem fala em educação emocional, seja com seu filho, seja no ambiente escolar.
Naturalmente, nós espíritas nos habituamos a esse tema, a educação dos sentimentos, justamente pela ferramenta que temos de evangelização espírita da infância, da juventude e das famílias. Então é um tema que palpita em nossas vidas, mas normalmente na lógica materialista se educa para ter, porque se convencionou com a sociedade como a nossa, atribulada por uma cultura de consumo, que ter é igual a ser feliz. E ao lado disso temos uma infinidade de criaturas padecendo de depressão, sofridas por total ausência de clareza sobre a sua finalidade existencial. Mas, além do progresso inexorável, segundo os espíritos da codificação, e já está no âmbito das políticas educacionais, da tal base curricular nacional comum, a necessidade de desenvolver com os educandos as habilidades socioemocionais. No século XIX, o professor Rivail já dizia que a educação não pode ser dada a qualquer mercenário. A pessoa precisa ter clareza das finalidades da formação moral do indivíduo. E que, sendo a ciência, a educação, demandava um conhecimento claro, tanto dos educadores profissionais, tanto quanto dos educadores pai e mãe. Ele pensava nesse plano de reforma do ensino francês em uma escola experimental para a formação de professores e a necessidade da formação dos pais. Vejamos a atualidade do pensamento de Allan Kardec. Educação parental no campo da educação da psicologia é um tema recente. Mas no século XIX, o professor Rivail já falava disso com outros nomes. Porque era um espírito missionário, visionário. Disse ele oportunamente que viu o futuro em letras garrafais. Porque os espíritos superiores enxergam mais além. A gente olha para uma entidade superior como Allan Kardec e nem sempre percebe o valor. Nem sempre nos damos conta do conteúdo profundo da sua obra. A gente começa a ler na nossa condição de espírito imperfeito. Ah, mas esse texto está meio longo. Essa palavra está bem difícil, estou até com dor de cabeça. Não podia usar uma palavra mais fácil? Tem gente até que fica de mal com Kardec. Oportunamente, alguém disse a Divaldo Pereira Franco: vem cá, Divaldo, será que o espírito de Joana de Ângeles, a sua benfeitora, tem uma série de obras psicografadas por intermédio dele, será que Joana não pode escrever mais fácil? E ele respondeu, sob a orientação da Joana, que espiritismo é uma questão de cultura. Não são os espíritos superiores que têm que descer, somos nós que precisamos desenvolver as nossas capacidades. Aí, graças a Deus, inventaram dicionário. A gente usa dicionário. Vai no Google. O Google salva a gente muitas vezes. E a gente vai aprendendo a ter discernimento, vai ampliando o vocabulário. Porque a evolução intelectual faz parte. Emmanuel vai dizer com muita propriedade em um livro Consolador que nós temos que desenvolver as duas asas harmonicamente. As duas asas da evolução. Amor e sabedoria. Ou seja, moral e inteligência. E em O Livro dos Espíritos, permitam-me um parênteses, inteligência não é formação escolar. Inteligência é um atributo do espírito, que desenvolve mediante esforço próprio. Então, as duas asas, amor e sabedoria, inteligência e moral, e a inteligência, segundo o Livro dos Espíritos, se bem empregada, permite alavancar o nosso progresso moral. Quanto mais compreendemos as leis da vida, mais discernimento a gente tem. Melhores escolhas fazemos. Não nos deixamos levar por um guru de ocasião. Outro dia, via nas redes sociais, uma multidão de pessoas com ódio, com mágoa de um determinado guru, porque ele foi pego fazendo barbaridades. E ele faz o discurso, se desculpa, que não me cabe entrar no mérito, porque como espíritas, não nos cabe julgar ninguém. Mas me chamou a atenção, não foi a desculpa do guru, que por sinal não compreendi muito bem.
Me chama a atenção das pessoas magoadas com o guru, porque o colocam como um resultado do passado religioso da gente, o atavismo. Colocam-no numa condição sobre-humana. Aí ele que tem que ser santinho, ele tem que ser correto. E nós, o que estamos sendo? A proposta espírita nos recomenda a fé raciocinada. Portanto, ela nos liberta dessa necessidade de seguir alguém, porque o nosso guia modelo é Jesus. E aí nós vamos construindo o nosso discernimento e buscando uma vida eticamente sadia. Não é à toa que o professor Ney Lobo, educador notável do Paraná, chegou a dizer em uma de suas obras: o Espiritismo é obra de educação. Porque com o seu conteúdo filosófico, moral, científico e religioso, nos convoca à autoeducação. Dada a cosmovisão que nos apresenta e a clareza de que a alma humana é um ser espiritual íncito, inscrito em progresso infinito, ao qual cabe galgar passo a passo por esforço próprio. Aliás, o professor Rivaio já se preocupava, antes de adotar o Espiritismo como filosofia e tornar-se o codificador do Espiritismo, ele já adotava uma concepção de educação moral por demais avançada para a sua época. Talvez muito em diálogo com o que pensava o filósofo Immanuel Kant sobre a pedagogia, mas com um destaque muito mais profundo sobre a necessidade do amor, como pensava um dia o seu mestre Pestalozzi. Mas é com o Espiritismo que essa concepção se alarga, pois que o educando não é mais aquela tábua rasa que as religiões dogmáticas do passado nos ensinaram a ter como olhar sobre a infância. A criança é uma página em branco, um anjinho que é entregue por Deus no momento do nascimento, em que a alma é um sopro, dizia minha professora quando eu era criança, que no momento que a criança nasce, Deus sopra-lhe a alma para habitar aquele corpo. De onde é que veio essa alma? Quais são as suas condições? Então, ela é pura, criada por Deus, a teologia tradicional afirmava, no momento do seu nascimento. E, ao terminar o fenômeno da vida, pela experiência da morte, será encaminhada conforme as suas obras e a religião professada, para o céu ou para o inferno. Nas religiões tradicionais de feição cristã, se imaginou que a religião determinava a salvação. Você ia para o céu se fosse desta ou daquela religião. Tanto que tinha gente que na hora H, quando estava assim, no trampolim da desencarnação, chamava o sacerdote da religião X ou Y para selar sua possibilidade de salvação. Era um horror não batizar a criança, porque vai que morresse antes do que se esperava. Eu lembro que na minha escola, quando perguntavam sobre o batismo, meus pais já eram espíritas, portanto, me permitam essa referência de caráter pessoal. Eu não sou batizado. Então a pessoa diz assim, então você é pagão. Aí eu ia lá perguntar para o pai o que era pagão, eu não sabia, achava que era um palavrão. Porque a pessoa dizia com uma ênfase negativa, eu não pude nem ser herege, que herege é aquele que escolhe, que muda de crença. Fui sendo pagão, o inferno é garantido. Pode ver, está lá na Bíblia. Os pagãos, enfim, uma série de gente vai para lá também. Aí nós vamos perceber que é uma teologia infantil. Porque há criaturas que, a despeito da sua crença religiosa, não cumprem os princípios morais da sua crença. E Jesus, com muita propriedade, afirmou, conforme o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A religião de Jesus era a religião do amor. Ele não disse que você tem que ir à sinagoga tantas vezes por mês.
você tem que ir ao templo tal, ao templo Y, veste-se de branco, de rosa, de amarelo, dá 3 pulinhos. Não, nada disso. Porque era uma proposta de religião de forma íntima, ao ponto de ele ter ensinado também: o reino de Deus está dentro de vós. Não é à toa que ele foi crucificado. Imaginemos a cultura judaica à sua época. O povo hebreu cria que o templo erguido por Salomão era um lugar sagrado em Jerusalém de adoração. E aí vai o Nazareno, filho de um carpinteiro, de uma tecelã, dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Não vem com aparências exteriores. Propondo, portanto, essa religiosidade profunda, essa possibilidade de conexão com Deus a partir da prática do bem, postulado em 2 grandes ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A despeito desse ensinamento tão claro, as teologias do passado então nos ensinaram que a aula infantil era uma carta em branco, um livro em branco, que caberia, portanto, orientar, nortear e salvar, e estabelecer uma experiência religiosa, aquela que estivesse de acordo com Deus, como se as outras não fossem também sagradas. Surge o materialismo, e na cultura materialista o ser é o resultado do acaso biológico. A criança é fruto da combinação de leis biológicas que permitiram com que surgisse, portanto, aquele corpo inteligente, pensante, sensível, mas que a alma não seria mais do que o resultado das expressões fisiológicas do cérebro. E advindo a morte do corpo, adviria, portanto, a aniquilação do ser. E o materialismo conduz equivocadamente a uma conduta ético-moral nihilista, de não se acreditar em valores alguns, de uma relativização da vida moral ao extremo. Porque, portanto, se não há vida espiritual, e sabendo que com o corpo cessando tudo cessa, porque seria necessário viver eticamente? Porque manter-se sob diretrizes saudáveis? Não. Nesse corpo filosófico as consequências são inequívocas. É preciso gozar, fluir os valores da vida material até a última gota. Por isso que Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não combate religião alguma, mas está na Terra, em pleno século das luzes, onde o intelectualismo doentio passaram a levar os indivíduos ao materialismo para ressignificar a fé humana, libertar-nos das teologias dogmáticas e trazer razão à fé, e levar a crença aos que vivem na descrença, não com base em definições filosóficas ou dogmas desenvolvidos pelos homens, mas com base nos fatos incontestes, descortinados a respeito da imortalidade da alma através da fenomenologia mediúnica. Não são os homens que inventaram os espíritos, são os espíritos que se demonstraram em toda a história da humanidade como aqueles que um dia viveram sobre a terra e que amam, são felizes, sofrem, odeiam, conforme as suas aquisições da vida corpórea, conforme a vida que viveram na terra. A Bíblia, em o Velho Testamento, está cheia de fenômenos espirituais. Em o Novo Testamento também. É raro não encontrarmos em algum texto sagrado, ainda que apresentado em uma linguagem simbólica, a presença do elemento espiritual emboscado na vida material. Porque somos nós, os imortais. No momento do nascimento, o Espiritismo vai nos apresentar uma nova concepção de infância. Nosso filho não é nosso filho. Como
Como dizia um poeta libanês, Khalil Gibran, nossos filhos são filhos da ânsia da vida. Nossos filhos são filhos de Deus. Temporariamente, sob a nossa responsabilidade. São espíritos imortais, que como nós outros, já tiveram uma série de reencarnações. Algumas com êxito, felizes, muitas outras, cercados por equívocos, com o enfrentamento das paixões inferiores, com a escravidão aos vícios, com experiências malbaratadas, não aproveitadas, tendo em vista o objetivo da reencarnação. Allan Kardec, em A Revista Espírita, de junho de 1863, vai, portanto, falar de um princípio do Espiritismo que vai alargar nossos horizontes sobre a importância da educação na transformação do espírito imortal. Esse princípio se chama o princípio da não retrogradação do espírito. Vou repetir porque eu treinei a palavra a semana toda. O princípio da não retrogradação do espírito. Quer dizer, todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Fomos criados em dado momento que se perde na estrada dos milênios por Deus, simples na nossa organização, ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. E essa moda espiritual, como um dia nominou o espírito de André Luiz, vem setando um extenso processo evolutivo nos mais diferentes reinos da criação, para além do que nós conhecemos, do mineral, do vegetal, do animal e do nominal. Imaginemos que o quanto isso varia, porque nem nós conhecemos, por exemplo, todas as formas de vida nos nossos mares. Há pouco tempo descobrimos em Amazônia povos indígenas, povos tradicionais que não tiveram contato com os brancos. Tem muita coisa que a gente não conhece. A gente acha que sabe de alguma coisa. Até começar a pensar que o nosso planeta é um planetinha michuruca, em uma pequena galáxia, no cosmos, que os astrofísicos estão chamando de pluriverso, dando a entender, para o desespero da gente, que há universos que nós não conhecemos. A gente mal conhece a gente mesmo. Por isso que não dá para se achar, me permita a expressão popular. Não dá para achar que a gente sabe tudo, que resolve os problemas do mundo de qualquer jeito. E nem atribuir isso a alguém. Porque somos nós os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. E o que a gente sabe é muito pouco. Mas, como o Espírito progride, saberemos muito mais por esforço próprio. E de haverá que nos tornaremos, segundo Cristo, Cristos também. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais se o fizerdes. Como a evolução alcança a todos, um dia seremos cooperadores em nível macro de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, sejamos cooperadores de Deus lá em casa, cooperando com as criaturas. A começar por guardar as coisas da gente, por não deixar a casa como se tivesse sido invadida. Tem gente que é incrível o que é o reflexo da vida passada, né? Porque tem pessoas que talvez tenham vivido em civilizações acostumadas a invadir a casa das outras. Aí as pessoas vão tomando posse da casa, só ela, a casa é dela. A gente vai sentar, não pode sentar. Filho é assim, né? Quem tem filho já sabe. Filho é meio posseiro, né? Quando a gente olha, não é mais a escrivaninha da gente. O computador da gente, que é neurótico como ele, faz isso. Arruma o computador do jeito que gosta.
Daqui a pouco a criança vai mudando alguma coisa. Quando vira adolescente, então, aí a gente já perdeu tudo. É usufruto da gente. Quando ele deixa, a gente usa. Mas brincadeira à parte, nós temos que ser cooperadores de Deus. Allan Kardec, ao nos dizer que o espírito não retrograda, nos dá uma concepção de infância muito alargada do ponto de vista espiritual. Porque dá uma concepção do ser humano integral. O espírito está fadado ao progresso. É verdade que nós nos encontramos, conforme o livro dos Espíritos, e a escala espírita, na condição evolutiva de espíritos imperfeitos. Um dia eu falei isso num grupo de estudos, o pessoal ficou chocado. Aí eu comecei a dar exemplos. Quer ver exemplos da nossa imperfeição? Tem gente que tem um ataque no trânsito e não consegue parar de apertar a buzina, perturbando a vida dos outros. Só o espírito imperfeito faz isso. Vocês não vão encontrar narrativa dos espíritos superiores dizendo que no nosso lar o povo fica buzinando. Ninguém vai encontrar mensagem de Bezerra com ódio, só se for com Bezerra perdido por aí usando o nome dele. Ninguém vai encontrar. Os espíritos superiores não usam expressões chulas. Se algum médium aparecer por aí usando palavrão, é falta de educação dele, não é dos benfeitores. É uma pessoa indisciplinada, dada ao palavrão, que revela a nossa condição de inferioridade moral. Permita-me a possibilidade de dizer. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai apontar que os espíritos revelam a sua evolução pela linguagem. Ele está falando dos desencarnados. Não interessa a assinatura de uma mensagem, hoje em dia, por internet. Meu pai dizia assim: meu filho, cuidado que papel aceita tudo. O teclado também. A pessoa mal recebe alguma coisa, olha no final, doutor Bezerra de Menezes, repassa. Outro dia eu li uma mensagem que o espírito patrocinava contenda, briga entre irmãos de espiritismo. E dizia: a espiritualidade superior está comandando essa contenda. Só que faltava agora. Era a Revolução Farroupilha, o espírito devia estar meio desviado. Não, a linguagem revela a nossa condição moral. Seja desencarnado ou reencarnado. E não é difícil pensar que tipo de espíritos nos cercam nessa relação interexistencial se a gente se habitua ao palavrão. Não é preciso nem descrever, é só pensar um pouquinho. Então vale a pena a gente abolir o palavrão do vocábulo da gente. Porque não dá para alcançar as estrelas rastejando no chão. Eu preciso aprumar o meu passo em caminhos novos para estabelecer a minha evolução consciente. E aí vamos aprender com Allan Kardec e a Revista Espírita que o espírito não volta atrás da evolução, não retrograda, nem como punição de Deus. Não. Que a nossa evolução é incessante. E a cada reencarnação damos um passo a mais na senda do progresso. Então nossos filhos são filhos de Deus com uma trajetória multimilenar. E aquela tendência da criança que nos irrita, que a gente diz assim: acho que puxou aquele lado da tua família. Meu bem, nosso filho tem uma mania assim de pegar as moedas para ele. Esse é o lado da tua família. Tem os políticos lá na família, é da família. Há o sangue que puxa. Não, o espírita não pode pensar assim. Porque não é o sangue que determina nada. Não é genética que determina, porque os processos do espírito comandam os processos genéticos. O espermatozoide que fecunda o óvulo, no momento da concepção, guarda sintonia vibratória
como as condições do espírito que irá reencarnar. Daí surgem as nossas enfermidades, aquelas enfermidades de caráter genético, justamente orientadas por automatismo das nossas necessidades educativas nessa reencarnação. Aí você está lá vivendo uma vida, aparece uma asma do nada. Do nada. Em algum momento da vida ela aparece, não só em criança que ela aparece. Aí a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Agora que eu estou mais para lá do que para cá, vem uma asma para me atrapalhar. Ela está naquele gênero de provas, segundo o livro dos Espíritos, que a gente pede antes de reencarnar, ou no rol das nossas expiações, que é a colheita obrigatória do que nós semeamos em descaminhos para os outros. E ela surge justamente no momento em que a gente já tem um certo esclarecimento para aprender a lidar com a enfermidade com tranquilidade e educarmos o nosso coração para curar o espírito. O espiritismo não veio curar corpos, me perdoe a franqueza, mas veio para curarmos a alma, porque as nossas enfermidades morais que nos impedem a felicidade estão todas enraizadas em um câncer moral chamado egoísmo. Egoísmo. Por isso tem gente que ainda acredita que vai arrumar o país na violência da pena de morte, por causa do egoísmo. Aliás, espírita postando bandido bom, bandido morto, eu desencarno de novo. Eu olho aquela coisa, meu Deus, como é que pode? Porque sabe que o espírito não retrograda, não há ninguém irrecuperável. Não há ninguém irrecuperável. Nem à luz das neurociências. Existem estudos de neurociência e justiça restaurativa nos Estados Unidos, que tem demonstrado que mudanças na estrutura de determinada casa correcional passaram a fazer com que alguns apenados com a pecha, com estigma e com diagnóstico de psicopatas começaram a sentir algum elemento de empatia, porque o cérebro muda. Neuroplasticidade cerebral não é invenção do espiritismo, é ciência do mundo. E nós que somos espíritas, que compreendemos que o ser espiritual tem uma série de encarnações e que a cada uma está convidada a progredir, temos clareza. Se a gente pensa, com a doutrina que recebemos dos estudos superiores, de que sim, há recuperação, se ensinou nessa vida nas demais. A pergunta que a gente deve se fazer é: o que eu faço para pacificar? Que educação eu tenho que desenvolver no meu lar para melhorar a sociedade, para não ficar achando que alguma pessoa enlouquecida pelo ódio resolve os problemas que me cabem resolver no meu lar, no meu bairro, no meu trabalho, na minha vida. Que eu não me venha aderir a um fanatismo em qualquer vertente que eu abrace, de trabalho, de estudo, até mesmo nas dimensões da vida política. O que é o fanatismo? O fanatismo é uma sombra que obnubila a visão e que eu somente enxergo aquilo que me projetam como verdade e sou incapaz de perceber o horizonte de coisas que eu desconheço à minha frente. O fanatismo permite o fundamentalismo religioso. Que uma pessoa chega ao disparate de imaginar que a sua religião é a única que leva à salvação. E aí algumas pessoas fanáticas, fundamentalistas, desenvolvem o ódio a quem é diferente. Aí invadem templos religiosos, apedrejam quem não é da sua crença, espantam quando não matam. A cultura de ódio que está causando arpodos e produzindo infelicidade na vida social da nossa nação, ela não nasce lá fora, ela começa aqui dentro do meu coração. Porque as guerras começam na mente humana.
E eu só posso combater cultura de paz, ou melhor, cultura de ódio, pela cultura de paz. E cultura de paz é aquela ensinada por Jesus. Não julgueis, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se alguém me fizer caminhar uma milha, caminhe outra também. Não resistais ao mal que vos quero fazer. Se alguém lhe pedir a capa, não titubeis em entregar. Toda a proposta do Evangelho, como Leon Tolstói um dia também percebeu, é uma proposta de pacificação social por pacificar a criatura humana. Aí vemos a atualidade do pensamento de Allan Kardec, porque nós já temos as receitas pedagógicas para mudar o nosso mundo para melhor. Dizem as tradições espirituais, a partir da anotação do espírito Amélia Rodrigues, que um dia na espiritualidade superior se reuniu uma vasta assembleia de ceareiros do bem desencarnados, que observavam que o espiritismo vinha, especialmente a partir da pátria do Evangelho, Brasil, disseminando os valores do espírito imortal e permitindo às criaturas observarem o Evangelho, a maior expressão da lei de Deus, com uma determinada clareza. No entanto, o indivíduo chegava em contato com o Espiritismo, o Evangelho, em uma certa idade que já havia se comprometido com uma série de expedientes comportamentais que depunham contra as lições do Evangelho, colocando já em condição de viciação moral, com muita dificuldade de assimilar no comportamento as lições puras do mestre Galileu. Então aquela assembleia espiritual, porque o mundo não anda na troca, tem condução, e Jesus está no meio. Aquela assembleia então estabeleceu que o recurso renovador da criatura humana, capaz de instituir uma educação para a regeneração, para os tempos que um dia seriam chegados, era a evangelização espírita da infância e da juventude. Logo mais reencarnaram-se na pátria do Cruzeiro e para além das fronteiras da nossa nação, almas não santas, mas comprometidas com a verdade, ou com o Espírito da verdade, e passaram, sob inspiração da vida maior, a fomentar nos nossos núcleos espíritas cristãos os espaços educativos para a infância e para a juventude. Há mais de 60 anos, no Rio Grande do Sul, 70 ou 75? 70 anos. A campanha nacional de evangelização da infância e juventude começou em 77. Eu sei porque foi o ano que eu reencarnei, então eu nunca mais esqueci. E eu sei o quanto a evangelização salvou a minha vida, porque eu sou filho de pais espíritas e sou um cara complicado. Se não fosse espírita, Deus me livre, ninguém me aguentava, nem eu. O Espiritismo então dá esse olhar sobre a infância como um espírito imortal, e Allan Kardec vai indagar no Livro dos Espíritos, na questão 383, qual a importância do espírito passar pelo estado da infância. E os imortais vão dizer que nesse período a criança é mais acessível às impressões que recebe, para o que deverão atentar os responsáveis de educá-la, naturalmente, para exercer sobre ela boa influência. A psicologia vai nos descortinar que a vida moral da criança começa na aquisição da linguagem, e é nessa relação, desde, na visão da psicologia materialista, desde o ventre, que começa o processo educativo dos filhos.
Mas, de fato, meus amigos, a educação moral dos nossos filhos começa no namoro. Por isso que namoro não pode sair de moda, gente. Porque senão lá a educação das crianças vai falhar. Porque no namoro, em que a gente dialoga, apresenta os projetos de vida, constrói as primícias de um compartilhamento, de uma vida em comum, estrutura o que pensa para os filhos e o que não pensa, estabelece o critério de educar sem violência, sabendo que o filho é o espírito imortal, a gente passa a abolir os vícios nossos pessoais, para não introduzir nossas crianças, como gerações anteriores foram, desde a infância, ao álcool, ao fumo e outras drogas. Vamos elegendo, inclusive, que tipo de coisa a gente vai assistir com as crianças. Porque é incrível como tem gente que parece que não raciocina. A pessoa se compra uma TV para pagar até a próxima reencarnação, com a tela do tamanho dessa parede. A gente vai visitar a criatura, vai tomar um chimarrão, começa a programação, a gente tem que pedir para desligar, porque nem a gente aguenta o excesso de pornografia apresentada em horário nobre. Tem que fazer uma desuncessão na conversa. Imagina a criança torpedeada. Aí a gente estranha os descaminhos sexuais que algumas pessoas passam a adotar, mas desde a infância, desde a criança, foram aprendendo aquela ordem de coisas da desordem moral. Não se trata de moralismo, se trata de educação moral saudável, com base nessa visão do ser imortal, da finalidade da reencarnação para o nosso progresso, a nossa melhora, dos objetivos que nós temos enquanto filhos de Deus, reencarnados no Brasil, segundo os Espíritos da Pátria do Evangelho. Nós não estamos na terra a passeio para nos dominarmos pelas paixões inferiores. Estamos aqui em processo autoeducativo e a nossa finalidade existencial é o amor. Quando dela nos desvinculamos ou perdemos o endereço, sofremos. E aí vem as patologias contemporâneas, demonstrando a complexidade dos nossos conflitos existenciais, a despeito de todo o avanço tecnológico, econômico, material, porque perdemos o endereço de nós mesmos. O Espiritismo vem dar conta daquele ditado oriental, onde a doença surge o curador. E vem pelo saber que apresenta curar as chagas da nossa alma, educando-nos, convidando-nos a extrair de nós mesmos e dos que estão sob a nossa responsabilidade o que eles têm de melhor do ponto de vista moral. Para finalizar nossa reflexão, permitam-me, meus amigos, recordar que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá há uma página de Santo Agostinho que vai falar da missão da paternidade. O Espiritismo, naturalmente, nos faz compreender a paternidade numa perspectiva consciencial superior, dando-nos clareza da grave responsabilidade. Ele diz Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei que quando gerais o corpo, de fato há uma alma que vem habitar esse corpo e que reencarna para progredir, dando-nos ensejo de perceber que o nosso papel é ajudar a infância, esse espírito imortal agora em estado de infância, a avançar na senda do progresso, a constituir uma reencarnação exitosa para retornar à vida espiritual melhor do que aqui apontou. Todo o nosso trabalho é em torno deles. É uma missão sagrada de Santo Agostinho, a paternidade, a maternidade.
e que um dia nos será indagado a consciência na vida espiritual. Que fizestes? Que fizestes os filhos que vos foram confiados? Meditemos, pois que a educação que o Espiritismo propõe, sem prêmio nem castigo, sem violência, é a educação da razão aliada à emoção, saudável. É a educação pelo trabalho que desperta a inteligência e sensibiliza a alma. É a educação do coração que amplia os horizontes intelectuais e que ensina pelo trabalho a servir. Essa tríade pestalozziana, o Espiritismo amplia as suas possibilidades. É um fiel companheiro o Espiritismo. É um apoiador extraordinário para educar nossos filhos e filhas rumo à própria redenção, cuja redenção se consubstancia também na nossa redenção, pois que os recebemos na condição de seus tutores, pois que com eles também temos parte, temos compromisso. Vai parecer difícil a jornada. Em alguns momentos as dificuldades se assomarão. Haverá instantes em que choraremos muito, que por mais que nos esforcemos, os resultados não são exatamente os esperados, porque os espíritos alcançam o livre-arbítrio também. Haverão circunstâncias em que os convites do mundo nos seduzirão. E o sexo, o dinheiro, o poder, a fama, talvez pareça mais convidativo do que renunciar pelos filhos. No entanto, como sabedores que somos, que aqui estamos a trabalho, e que a vida na Terra é, na verdade, uma oportunidade de renovação que a Divina Providência nos concede, guardemos no íntimo do coração as lições de Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, como convite ao otimismo nas lutas educacionais dos nossos filhos. Fita a subida áspera e empedrada que se alteia à vossa frente. Carrega na própria cruz a alma cansada, mas guarda o coração feliz e crente. Na paisagem nascendo, é verdade, não há flores, somente o cascalho, o céu ao pôr. Mas em torno de ti, os irmãos sofredores, teus filhos, buscam a paz que os renova e abençoa. Segue de passo lento. Companheiros pararam na montanha, recusando a dor, o trabalho, a cruz, mas sentindo-te os dons no coração amigo, erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Muita paz, meus amigos. Desculpem passar do tempo, mas fiquem com Deus. Muito obrigado.